Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja, é um imenso prazer tê-los aqui novamente comigo para mais uma mensagem de fé, a fim de abençoar a sua vida, a nossa vida. Se você ainda não é inscrita no canal, eu peço com muito carinho, se inscreva, compartilhe as mensagens, dê seu like. Sendo assim, o canal será projetado muito mais a fim de alcançar o número máximo de pessoas para o reino de Deus. Amém? Bom, vamos à mensagem de hoje. Aqui nós falaremos hoje sobre Pedro, a prisão de Pedro. Na época, o rei Herodes já estava intensificando mais e mais a perseguição contra os discípulos do Senhor Jesus. E no livro de Atos, capítulo 12, versículo 4 em diante, diz o seguinte: E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, um quaterno equivalia a 4 soldados. Então, Pedro foi entregue para ser guardado por 4 quaternos, ou seja, 16 homens, 4 para cada vigília, acredito eu, para guardarem a Pedro. Olha só a periculosidade que Herodes enxergava Pedro. O quão importante, o perigoso era Pedro para a sociedade da época. Então 16 homens foram convocados para guardar Pedro. E seguindo aqui diz o seguinte: para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então veja que Pedro ele estava entre 2 soldados, 2 soldados ali também o guardavam, e mais 2 na porta. E ele estava ligado com 2 cadeias, preso a correntes, penso eu. E eis que sobreveio, agora vem o sobrenatural, pessoal, é muito forte. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, ou seja, se vista, amarre as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro ele pensava que estava sonhando, estava tendo alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ou seja, vocês vejam que era uma prisão bem guardada. Humanamente falando, seria impossível um mero mortal escapar daquela prisão, preso a correntes e guardado por muitos homens. Homens, acredito eu, que os mais bem treinados da época. E diz mais: a qual se lhes abriu por si mesma, ou seja, a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, abriu sozinha. Na verdade, o anjo estava ali, Então, o anjo que abriu. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha que passagem poderosíssima, pessoal. É muito poderosa essa mensagem. O primeiro ponto aqui, pessoal, a destacar é: se você está no centro da vontade de Deus, se você tem pacto com Deus,
se você respira, se você acorda, se você dorme, se no seu dia a dia, se você respira para glorificar a Deus, para agradar a Deus, então Deus constantemente Ele há de fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Ele há de trazer existência o que não existe na sua vida. Aquilo que para os homens é impossível acontecer. Aquele problema que você deseja resolver. Aquilo que você almeja alcançar. Aquilo que você deseja como solução. Então Deus ele pode trazer existência o que não existe na sua vida a qualquer momento. Se a tua vida está dentro do propósito de Deus, como a vida de Pedro estava, Deus a qualquer instante ele dá ordem a um anjo. Ele dá ordem para que circunstâncias aconteçam sobrenaturais, para te dar o livramento, para te dar a solução, para te dar a vitória naquilo que você precisa, naquilo que você almeja. Tudo para a glória, tudo para louvor, tudo para exaltação de Deus. Para que fique sabido que na sua vida há a existência de um Deus. Certamente naquela época, tanto os soldados que ali guardavam a Pedro, tanto também Herodes, que ficou irritado depois ao saber da fuga de Pedro. Certamente eles passaram a entender, a se conscientizar que aquele homem não era comum, de forma alguma. Que certamente havia um poder, havia a existência de um ser sobrenatural, que atuava em favor da vida de Pedro. E eu não duvido que muitos daqueles soldados, no seu íntimo, passaram a refletir sobre a questão do Deus que Pedro servia, ao ponto de até mesmo passarem a crer, a ter fé e até se voltarem para o Senhor Jesus. Eu não duvido dessa hipótese. E é isso então, meu amigo e minha amiga, que tem que acontecer na sua vida. Na minha vida, nós temos que presenciar, vivenciar esses livramentos, essas soluções, essa atuação sobrenatural do nosso Deus na nossa vida. Não importa a situação que você esteja vivendo. Repito, humanamente falando, era impossível Pedro sair daquele lugar, sendo guardado por 16 homens bem treinados da época, numa prisão acredito eu, bem guardada. E Deus trouxe a existência que não existia para abençoar a vida de Pedro. Então, quando você ler a palavra de Deus, que você não leia como um livro qualquer, como um conto de fadas, um livro de fábulas, um conto de ficção. Não, mas que você possa meditar ciente que é a voz de Deus falando com você e desejando que você viva o sobrenatural que Ele apresenta na palavra dele na sua vida. E claro que a palavra dele se materializando na sua vida de forma sobrenatural, como ele assim deseja, certamente a sua vida então o glorificará, o representará e poderá testemunhá-lo ganhando muitas outras almas para o reino de Deus. Pense nisso, reflita, pois essa é a vontade de Deus para a sua e a minha vida. E eu encerro essa mensagem te lembrando de que não perca tempo. A cada respirar seu, dedique a obediência à palavra de Deus, vivendo no centro da vontade dele, porque a qualquer momento está para acontecer esses dois grandes eventos, ou fatos, o arrebatamento da igreja, ou a qualquer momento você pode falecer, pode morrer. E para quem você tem preparado sua alma? Para onde irá a sua alma? Então não perca mais tempo. O mundo vai de mal a pior. Então se entregue, se você ainda não se entregou, se entregue o mais rápido possível ao Senhor Jesus.
que é o Senhor da eternidade, é o único que nos leva até Deus, é a nossa ponte, é o nosso intermediador, o único intermediador. E se você se diz firme e forte já com o Senhor Jesus, então prevaleça, permaneça, vigie, né? Para que então a qualquer momento nós estejamos com Ele na eternidade. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.